Jorge Messias pede que Gilmar Mendes reconsidere a decisão de restringir a PGR pedido de impeachment de ministros do Supremo. Mas a jogada do AGU não dá certo e Decano sustenta a decisão baseada na Constituição. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz a temperatura do Congresso após o Judiciário, em ação monocrática, anular mais uma vez o Legislativo. Vamos então dar boa tarde aqui, a nossa querida Berenice Leite já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Oi, Geise, boa tarde para você também, para todos que nos assistem. Então, temperatura aqui no Congresso Nacional, depois dessa decisão, aumentou bastante, né? Inclusive, o presidente do Senado subiu o tom, entre outros senadores. Já vou trazer, inclusive, um discurso forte do senador Flávio Bolsonaro, mas eu acho que você usou a palavra certa em relação ao advogado-geral da União, Jorge Messias, né? Uma jogada, até porque ele está em um momento aqui, após essa indicação para que ele seja o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, um momento em que ele precisa conquistar votos dentro do Senado Federal. Então, o timing perfeito para ele trazer essa manifestação, onde ele pede que o ministro Gilmar Mendes reconsidere a decisão que alterou trechos, na verdade, suspendeu trechos da lei do impeachment, entre eles tirando ali o direito de cidadãos comuns poderem protocolar pedidos de impeachment em relação a crimes de responsabilidade e colocando apenas essa decisão, essa iniciativa, como uma prerrogativa do Procurador-Geral da República. Como eu disse, essa decisão não foi nada aceita aqui no Congresso Nacional, que promete reagir, mas ainda não anunciou quais seriam essas formas de reação. No entanto, o ministro Gilmar Mendes já respondeu ao pedido do AGU, Jorge Messias, e disse o seguinte, que não cabe esse tipo de manifestação, esse tipo de recurso, que ele considerou manifestamente incabível. Palavras do ministro Gilmar Mendes. Eu estou, inclusive, com umas aspas aqui em relação a essa tentativa do AGU de reverter a decisão do Gilmar Mendes e diz o seguinte: trata-se, na realidade, de expediente informal, destituído de previsão normativa e incapaz de gerar efeitos próprios dos recursos típicos, como a suspensão ou interrupção de prazos processuais, o impedimento da preclusão ou o dever jurídico de o magistrado reapreciar a decisão. Trocando em miúdos esse juridiquês, é como eu disse, né? Ele praticamente falou ali para o Jorge Messias que não cabe esse tipo de recurso, de pedir nesse momento que a medida cautelar instaurada ali por ele, que ela seja revista, né? Que ele volte atrás. Lembrando que já existe uma data para que o colegiado, ou seja, os demais ministros, referendem essa decisão do ministro Gilmar Mendes ou suspendam. E o julgamento vai acontecer em plenário virtual, ou seja, os ministros depositam ali o seu voto e o prazo será aberto no dia 12 de dezembro, terminando o julgamento ali, essa decisão dos demais colegiados, até o dia 19 de dezembro. Por hora, o que o Messias queria? Que essa decisão do Gilmar Mendes, que por sinal já está valendo desde ontem, né, algo com efeito imediato, que fosse suspenso pelo menos até a avaliação dos demais. Agora, eu destaco aqui também em relação à temperatura no Congresso Nacional, porque ontem nós acompanhamos aqui em tempo real o senador Rogério Marinho trazendo manchetes, né, de inclusive veículos de comunicação, onde eles acabam ali admitindo que o Poder Judiciário teria extrapolado ali em suas funções nos últimos anos. E nessa mesma linha, o senador Flávio Bolsonaro também fez o seu discurso e mandou o seu recado para boa parte da imprensa no discurso no plenário. Vamos ver o que ele disse. Imprensa que está me ouvindo, prestem muita atenção. O que é que vocês não entenderam? Que o próximo a ser internado no manicômio de Itaguaí são vocês. E se os caras acordarem de mau humor, vão tomar medidas judiciais contra esses veículos de imprensa, porque estão atentando contra a democracia. Duvidam?
Olha para o lado aqui, não é retórica, não é narrativa fácil. São fatos. Olha para a Venezuela. Ninguém começa a implantar uma ditadura da noite para o dia rápido. É aos pouquinhos. Vão retirando a nossa liberdade pouco a pouco. Pois é, e aqui no Congresso Nacional, vários projetos já estão sendo retomados, a exemplo daquele que tramita ainda na Câmara e deve seguir aqui para o Senado, que suspende decisões monocráticas e também invalida que partidos pequenos, considerados ali com menor representatividade aqui na Casa Legislativa, que esses partidos não possam recorrer por meio de ADPFs, que foi justamente por causa disso, né, o Partido Solidariedade, também uma associação de magistrados, que teriam impetrado um pedido no Supremo, e aí veio a decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, para suspender esse tipo de ação, onde partidos que não cumpram essa cláusula de barreira, que é, como eu disse, essa proporção aqui dentro da casa, que tenha uma representatividade mínima, que eles não possam recorrer ao judiciário e tomar decisões que acabam afetando o país todo. Outra possibilidade seria a própria CPI de abuso da autoridade, que poderia ser instalada, e o próprio presidente do Senado vem sendo pressionado, Geise, para que coloque pedidos de impeachment, que são mais de 80 até hoje protocolados, que esses pedidos, que pelo menos um deles seja colocado para avaliação, que seria uma ótima retaliação na visão de alguns parlamentares com quem eu conversei. Bom, medidas que precisam de ação e não só palavras. Por enquanto, o presidente do Senado permanece só no discurso. Geise, volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos então dar boa tarde ao nosso time de hoje, que já está aqui conosco no telão. Claro que também sempre começamos pelas damas. Fabi Barroso conosco hoje. Fabi, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, meu amigo Serrão. E hoje nós vamos discutir que um ministro do Supremo Tribunal Federal está impondo uma inconstitucionalidade. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão, que está até com um semblante ainda mais feliz, mas não é pela política não, é pelo futebol. Flamengo de novo. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Fabiana, saudações, Geisiane. Pois é, vamos hoje tratar da supremocracia, um novo regime que no Brasil está deitando e rolando. É isso aí, Fabi, começo então por você aqui. A gente teve aí essa tentativa de jogada do Messias, inclusive começou-se a especular na imprensa se de repente não era ali uma figurinha trocada entre o Gilmar Mendes e o Messias, tendo em vista que o Messias não é um nome bem recebido dentro do Senado para a cadeira do STF. De novo, né, a cadeira com a vontade do Senado seria do Pacheco e não do Messias, então entrou-se naquele debate se de repente não era uma figurinha trocada entre os dois, mas a princípio, o Messias não levou essa, segue valendo, portanto, a medida monocrática do Gilmar Mendes, anulando a prerrogativa do Senado, legislando no lugar do Congresso. Pois é, o Messias bateu com pluma, né, no Gilmar Mendes. Quem leu o parecer dele é, assim, completamente morno. Ele não atacou o que é o principal ponto aí, que como você vai revogar um artigo, um dispositivo que está na Constituição Federal, que está na Lei Ordinária, né, de 1950 e que está há 75 anos aí. Ele não bateu nisso, ele bateu mais ou menos bem de leve com uma pluma nesse assunto e aí ele concorda, né, com o quórum qualificado de 2/3, sendo que isso não está na Constituição Federal, esse prazo foi inventado pelo ministro Gilmar Mendes, e também o restante do parecer é bem morninho, mas bem morninho mesmo. E já pegando o gancho aqui na própria fala do ministro Gilmar Mendes, que hoje, né, falou, acho que deve ser a 40ª entrevista que ele dá, principalmente para a Globo, né, ele coloca lá, que ele disse que, imagina, ele não fez algo para se blindar ou blindar os ministros, ele está revogando uma lei porque considerou ela inconstitucional e caducou. Aí eu sou obrigada a relembrar das minhas aulas de direito lá do primeiro ano, né, que você tem leis ordinárias, leis especiais, e leis especiais
aqui se diz que tem leis que têm validade. Essas sim, elas caducam. Agora, as leis normais, isso não caduca. A gente tem um Código Penal de 1941, nós temos um Código de Processo Penal de 1942, a gente tem a CLT, né, que é a Lei Trabalhista de 1942, e nós temos a Lei de Contravenção Penal, que é algo super assim, né, que a gente precisa dela o tempo inteiro, de 1943. Então, e já está em bastante desuso, tem artigos ali que não são aplicados. E nem o desuso, porque aí eu fui procurar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tem 4 tipos de ações que eles decidiram que leis não caducam simplesmente porque são antigas. Então, um dos requisitos para se revogar leis não é a caducidade, seria a inconstitucionalidade. Então, foi isso que ele fez. Mas aí ele vai para a TV, ele sabe que isso não pegou muito bem, porque tecnicamente ele não está alinhado com o que existe na lei, ele lembrou da caducidade. E aí, né, novamente, eu gostaria de perguntar ao ministro de onde ele tirou isso, qual aponta o dispositivo legal do nosso arcabouço jurídico que dê fundamentação para ele falar essa papagaiada e sustentar tudo isso. Então, sim, é um golpe consolidado. O prazo que a Berenice nos trouxe é bem exagerado, porque colocou no Tribunal Virtual do Supremo Tribunal Federal, no plenário, 12 a 19 de dezembro. E até lá, né, todos esses pedidos de impeachment que poderiam sofrer, realmente ser pautado, porque tem pedidos muito bons e a situação no Brasil política está muito difícil, ele já tirou, ninguém pode fazer nada porque está suspensa por vontade monocrática. E aí, eu já adianto, PEC monocrática não vai adiantar, né, porque eles vão julgar isso no plenário e isso deve passar. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.